Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, mais uma vez no nosso encontro semanal. E nesse momento, estamos aqui mais uma vez para as nossas reflexões. Estamos juntos numa jornada certamente desafiadora. Quando nós mergulhamos no planeta, aqui na matéria, no corpo denso, nas vibrações mais densas, nós viemos em busca de alguma coisa. Nós temos um propósito de estarmos aqui. Esse propósito é um propósito espiritual. Esse propósito é um desejo nosso de crescimento, de evolução, de termos mais consciência, mais sabedoria, mais discernimento em relação a viver. E esses são os desafios que, de alguma forma, nós enfrentamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se nós olharmos para o nosso planeta, nós vamos encontrar aqui algumas características significativas de aprendizados, né? Então, eu separaria, de alguma forma, aprendizados individuais, que são aprendizados ou experiências necessárias para cada um de acordo com as suas necessidades, que o que manda nessa dinâmica é o nosso padrão de energia. É aquilo que de alguma forma nós nos ligamos nas experiências. Isso está em nós. E uma outra questão, aquilo que é a característica desse planeta. Aquilo que esse planeta oferece como aprendizado. E como escola do universo, certamente nós podemos ter certeza, até pela orientação dos espíritos, de que o planeta Terra não é o único no universo. Nós temos outras classes, outros lugares de aprendizado. A Terra é apenas mais um deles, onde nós temos aqui a grata oportunidade do desenvolvimento que, ao meu ver, eu entendo assim que existem duas lições que eu destacaria nesse momento, através das percepções e das leituras, claro, que todos nós fazemos, e em relação ao nosso desenvolvimento pessoal. A primeira delas, né, que está associado ao texto aí, que vocês podem ter acesso, vocês podem procurar aqui em algum lugar, tem um texto que se refere a esse assunto, onde obedecendo a esse raciocínio, entendo duas aqui lições, das quais de alguma forma eu identifico e gostaria de refletir junto com vocês. Eu vou me ater apenas à primeira nesse momento, que é a necessidade de trabalharmos o desapego. E por que seria uma lição, de alguma forma, geral para todos nós espíritos encarnados, independente de país, de raça, de religião? Se nós observarmos bem, então eu queria citar aqui um exemplo ou uma situação, né? Quando nós chegamos aqui no planeta, nós viemos através do quê? Nós viemos através de um corpo que nos permite gerar um outro corpo, que é a nossa mãe. Através dos princípios biológicos, nós temos o desenvolvimento do nosso corpo a partir do corpo da nossa mãe. Se nós formos observar como é fantástico esse processo, se nós estudarmos detalhadamente cada passo do processo da concepção, depois da formação do corpo, isso parece um milagre. Em 9 meses, nós somos desenvolvidos, um corpo se desenvolve a partir de uma célula. Isso é maravilhoso. Nós temos uma quantidade absurda de outras células com funções totalmente diferentes, distintas, cumprindo tarefas extremamente complexas a partir de uma. Então, só disso nós podemos ter aqui que realmente é algo fantástico e maravilhoso, que a ciência de alguma forma tenta descobrir, tenta compreender melhor toda essa dinâmica.
Muito se avançou certamente, mas existem muitas outras coisas que ainda é muito necessário obter respostas. E aí que vem uma das primeiras observações que eu faço. Então eu queria chamar a atenção para o nascimento. Quando nós estamos aqui no nosso processo de gestação do nosso próprio corpo, nós ficamos aí aproximadamente 9 meses no ventre da nossa mãe. O que nós temos lá? Nós temos lá tudo que é necessário. Recebemos toda a alimentação, toda a oxigenação do nosso organismo. Nós recebemos através do cordão umbilical, que é a partir daí que tudo segue para nos oferecer as energias necessárias, para que possamos realmente assim desenvolver o nosso corpo. Só que isso não é uma coisa de vontade, eu vou desenvolver o meu corpo. Isso é um processo, digamos, automático. Isso funciona, é dessa forma que a coisa acontece. E desenvolvendo desta maneira, o nosso organismo, ele vai atingindo seu grau de maturidade até chegar a um ponto onde não é mais necessário ficar no ventre da mãe. Tudo que foi importante ser desenvolvido já se concluiu, e aí chega o momento do nascimento. O momento do nascimento é o primeiro momento que seria muito interessante percebermos a necessidade do desapego. Quando nós saímos do ventre da nossa mãe, que não é uma questão só de vontade consciente, né? Tipo, eu quero sair agora eu vou nascer. Imagina só você pensando, então chegou a hora, agora eu vou nascer. Conscientemente você provocando todo o processo. Nós não temos essa capacidade. Isso faz parte de todo o contexto biológico do corpo, né, da mãe, em expelir o bebê que está na hora de assumir uma outra posição perante a vida. E a partir desse momento, quando a criança ela entra, né, ela começa a pertencer ao mundo externo, o que é necessário fazer? É necessário começar a aprender a respirar, é necessário todos os órgãos funcionarem, digestivos. Então, tudo aquilo que a criança não tinha necessidade de fazer, agora precisa fazer. Ela vai precisar abrir os olhos, vai começar a enxergar, vai começar a ouvir, vai começar a se tornar ela, né? Um sujeito, uma pessoa, um indivíduo. E a partir daí, crescer no mundo material. Para isso é necessário abrir mão, se desapegar do ventre materno, se desapegar de todo aquele momento tão digamos assim, não de facilidades, vamos chamar aqui entre aspas, ok? Eu não preciso mastigar, eu não preciso respirar, eu simplesmente fico assim numa posição fetal, fico encolhido, fico dormindo, descansando e está tudo certo, está tudo resolvido. Tudo aquilo que é necessário para mim está sendo atendido. E aí nós terminou esse ciclo, passamos para o próximo. Preciso desapegar em relação a tudo aquilo que foi anteriormente e passar para um ciclo novo. E nesse ciclo novo, aí é que começam os novos aprendizados também. Nós recebemos materiais para nos ajudar à adaptação desse momento. Recebemos fraldas, mamadeiras, chupetas, recebemos roupas que de alguma forma têm o nosso tamanho, recebemos o berço, recebemos a alimentação do seio materno para aqueles que tiveram oportunidade de ter um seio materno para se alimentar, recebemos os cuidados, a proteção de quem nos acolheu nesse momento. Então é isso que acontece. Nós deixamos um ciclo para entrarmos num próximo ciclo, até terminar esse ciclo. E terminando esse ciclo, nós precisamos aprender a deixar tudo aquilo que não mais faz sentido para nós continuarmos a nossa jornada. A partir do momento em que a criança ela começa a andar, a falar, ela começa já a tomar um pouco mais de conta das suas ações, já começa a dominar um pouco mais como lidar com os esfíncteres, ela já não precisa mais da fralda, não precisa mais da mamadeira, não precisa mais da chupeta, não tem mais a necessidade do seio materno, já começa a aprender a se alimentar sozinho, então essas coisas vão ficando para trás. O bichinho de pelúcia ou aquele ursinho lá do bebê vai ficando para trás.
E quem conhece criança sabe que quando a criança tem uma determinada idade, ela gosta de um determinado desenho, daqui a alguns anos ela vai olhar e falar, isso é coisa de criança. Com 5 anos dizendo que isso é coisa de criança. E às vezes se torna até engraçado, porque é uma criança falando de uma outra fase que já não é mais dela. Então isso significa o quê? Essas coisas vão ficando para trás. Isso é saudável, isso é salutar. E que isso realmente assim faz parte do nosso processo de desapego para termos novas fases que vão acontecendo. Da mesma forma, se existir uma dificuldade de desapegar em relação a, por exemplo, a chupeta, a fralda, ao colo, a mamadeira, seja lá o que for, tudo isso vai acarretando algumas consequências no atraso da maturidade dessa criança em se adaptar em relação ao mundo externo. E assim a coisa se desenvolve até o momento em que nós vamos passando de ciclos em ciclos para sermos adultos, vamos deixando coisas da criança de lado. Para sermos idosos, vamos deixando as coisas do adulto de lado e vamos seguindo em frente. Até um determinado final de ciclo da matéria, onde se encerra a nossa vida física e partimos para uma nova etapa, desapegando de absolutamente tudo. E esse é o desapego supremo, esse é o desapego maior de todos, onde nós saímos daqui do corpo exatamente levando o quê? Materialmente, nada. Tudo fica aqui. Já não podemos levar mais o contato cotidiano com as pessoas com as quais convivemos. Já não podemos levar mais absolutamente nada que seja material. Então, tudo aquilo que eu estou apegado ao meu telefone, ao celular, ao meu carro, à minha casa, à minha família, as pessoas com as quais eu convivo, as minhas roupas, a minha coisa, qualquer coisa que seja preferido, aquilo que eu tanto gosto, já não teremos mais. E aí, o que fazer a partir daí? Novo ciclo, novos aprendizados. E assim nós vamos seguindo a nossa jornada de experiências. Podemos treinar desapego. Por exemplo, nós podemos treinar o desapego em relação a algumas coisas mais imediatas. Se você hoje for no seu armário, por exemplo, você pode fazer uma varredura no seu armário. Faz aí uma avaliação. Tudo aquilo que você tem, você usa. Tem gente que guarda para, um dia, quem sabe, eu vou usar. Isso é apego. Apego ao quê? A uma coisa que você nem sabe se vai usar. Pode ser que você use, pode ser que você não use. Mas um referencial que você pode ter, por exemplo, você tem coisas guardadas em que você já não usou nos últimos 5 anos, por exemplo. Talvez seja uma pista de que você não vai usar mais. A não ser que você queira guardar para a próxima encarnação, quem sabe, né? Aí, quem sabe, vai ter uma chance de usar. Mas aí vai ficar um pouco difícil, você não vai conseguir levar isso com você para a espiritualidade. E vai ficar por aqui. E certamente quando você voltar, provavelmente você não encontrará mais esse mesmo X coisa. Então temos desafios aqui. Temos coisas importantes a serem repensadas. Se nós passamos pela existência material, nos apegando em algumas coisas, nós podemos complicar a nossa marcha. E se nós pensarmos de uma forma um pouco mais objetiva, nós vamos perceber que uma boa parte de complicações da nossa existência material, ela se deve somente a nós, a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportarmos. Se você quiser, nesse momento, ter um pouco mais de percepção sobre isso, vá lá no seu armário e faça uma limpeza. Busque tirar tudo do seu armário, daquilo que você não usou nos últimos 5, 3, 2, no último ano. Aquilo que você não usa mais e você sabe que talvez um dia você vai usar, deixa lá. No próximo ano você vai ver se você usou ou não. Você sabe se você usou ou não. E você pode fazer o exercício de doar isso para alguém. Ou de vender isso. Enfim, é uma decisão sua. Ou jogar fora, para você poder abrir espaço para o novo.
O novo só acontece quando eu consigo abrir espaço. E não pense só que seja só no armário. Nós vamos ter o novo quando abrirmos espaços também para outras coisas. Sentimentos novos, emoções novas, relacionamentos novos, amigos novos, uma situação financeira nova, melhor, né? Claro, todo mundo deseja isso, evidentemente. Mas às vezes não é possível. Por quê? Porque nós temos a arte da complicação. Nós temos a arte de travar os nossos caminhos por uma série de apegos que estão no nosso dia a dia. Espero que nesse momento você treine através da prece, da oração, da vibração, dos pensamentos, o desapego. Tenha a compreensão necessária de que você é um espírito, assim como eu também sou um espírito que estou aqui nesse corpo. Que vai chegar um dia que não estarei mais neste corpo e nem você. Estaremos onde? Estaremos onde a nossa mente estiver, onde nosso coração estiver. E se eu estiver apegado a alguma coisa, é lá que eu estarei. Só que aí já são coisas materiais. E muito provavelmente você não estará numa região de espiritualidade que fosse propícia ao estudo, que fosse mais distante da crosta. Estaríamos mais próximo aqui da matéria, da materialidade. Isso indica a nossa grande necessidade do desapego em relação às questões de ordem material. E é muito importante lembrarmos que nós temos a vida material e temos todas essas questões de ordem de espiritualidade. Nós temos que dar importância para os dois, não somente para um. Viver só a espiritualidade, esquecer do material, ou de viver só o material, esquecer da espiritualidade. Esse é o nosso desafio. Encontrarmos o equilíbrio disso no nosso dia a dia e trabalharmos intensamente para que essas coisas aconteçam. Com paz e harmonia, com amor e compreensão. Que Jesus nos abençoe. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal. Mande seus recados, sua mensagem, sugestões. www.fraternal.net.br. Um abraço. Ótima e excelente semana.